todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. O altruísta encontra, sem o procurar, aquilo que o egoísta procura e não encontra. Aquele que nasceu rico não sabe o que é a riqueza. Aquele que sempre gozou boa saúde ignora o tesouro que possui. Não imponho coisa alguma a ninguém. Apenas auxilio as pessoas a fazer aquilo que desejariam e que elas se julgam incapazes de fazê-lo. Não é uma luta, e sim uma associação que se exige entre elas e eu. Não sou eu quem age, mas uma força que nelas existe e da qual eu lhes ensino a se utilizarem. Não vos inquieteis com a causa do mal, basta apenas constatar o efeito e fazê-lo desaparecer. Pouco a pouco, o vosso inconsciente fará desaparecer também a causa, se isso for possível. As palavras "eu queria muito" induzem sempre estas, mas não posso. Se sofreis, não digais nunca, vou tentar fazer desaparecer isso. E sim, vou fazer desaparecer isso, porque quando há dúvida, não se consegue o resultado. O inconsciente é o que nos dirige física e moralmente. É ele que preside o funcionamento de todos os nossos órgãos, e mesmo a mais diminuta célula do nosso ser, por intermédio dos nervos. Recear a doença é ocasioná-la. Não passe tempo à procura de doenças que poderia ter, porque se você não tem as verdadeiras, pode criar as artificiais. Não é a vontade e sim a imaginação que nos faz agir. Suponhamos que há no solo uma tábua de 10 metros de comprimento por 25 centímetros de largura. Está claro que todo mundo é capaz de ir de uma ponta a outra desta tábua, sem pôr o pé fora dela. Mudemos, porém, as condições da experiência e façamos de conta que está colocada à altura das torres de uma catedral, que terá então a coragem de avançar 1 metro apenas nesta estreita passagem? São os senhores que me leem? Não, sem dúvida. Antes de darem 2 passos, começarão a tremer, e apesar de todos os esforços de vontade, fatalmente cairão no solo. Se alguém se persuadir de que pode fazer uma coisa qualquer, contanto que ela seja possível, esse alguém a fará ainda que seja difícil de fazê-la. Se ao contrário, as pessoas creem que não podem fazer a coisa mais simples do mundo, tornar-se-á para elas impossível fazê-las. E nessa ordem, os montinhos de areia que as toupeiras erguem são para estas pessoas como intransponíveis montanhas. O que é então a sugestão? Pode-se defini-la a ação de impor uma ideia ao cérebro de outra pessoa. Esta ação existe realmente? Propriamente falando, não. A sugestão com efeito por si mesmo não existe. Ela não existe e não pode existir senão sob a condição sine qua non de se transformar no indivíduo em autossugestão. E esta palavra assim se define: implantação de uma ideia em si mesmo por si mesmo. Podem sugerir alguma coisa a alguém. Se o inconsciente deste não aceitou a sugestão, se ele não a digeriu, por assim dizer, a fim de transformá-la em autossugestão, ela não produz nenhum efeito. Só se pode pensar em uma coisa de cada vez, isto é, 2 ideias podem se justapor, mas não se podem sobrepor em nosso espírito. Não é em mim que é preciso ter confiança, mas em vós mesmos, porque é em vós unicamente que reside a força que vos curará. O meu papel é simplesmente de ensinar como vos deveis servir desta força. Quando existe conflito entre a vontade e a imaginação, é sempre a imaginação a vencedora. Nesses casos, infelizmente, muito frequentemente,
não somente não fazemos aquilo que queremos, mas exatamente o contrário da nossa vontade. Por exemplo, quanto mais queremos dormir, quanto mais queremos lembrar do nome de uma pessoa, quanto mais queremos conter o riso, quanto mais queremos desviar-nos de um obstáculo, se pensarmos que o não podemos, mais nos sobreexcitamos, o nome nos escapa, mais explodimos em riso, mais corremos direto ao obstáculo. Cada pensamento nosso, bom ou mau, se concretiza, se materializa, isto é, transforma-se em realidade dentro do limite do possível. Aquele que parte na vida com a ideia firme de alcançar um objetivo, fatalmente o conseguirá, porque tudo fará para o alcançar. Se uma só oportunidade se lhe apresenta, duvidosa que seja, mesmo assim não a deixa passar. Ademais, inconsequentemente ou não, dá lugar a que sucedam acontecimentos que lhe são propícios. Aquele que, ao contrário, duvida de si próprio, nunca alcançará coisa alguma. Pode ter carradas de oportunidades bem favoráveis, mas não as enxergará. Não poderá segurar uma só, por mais simples que seja o esforço para alcançá-la. Os acontecimentos, que normalmente deveriam ser favoráveis, ser-lhe-ão prejudiciais. Não culpeis, portanto, a sorte, e sim a vós mesmos. Se algumas pessoas não obtêm resultados satisfatórios com a autossugestão, é porque não têm confiança ou porque fazem esforços, que é o caso mais frequente. Para fazer a boa sugestão, é absolutamente necessário não fazer esforço algum. Este envolve o emprego da vontade, enquanto esta deve ser necessariamente posta de lado. É a imaginação exclusivamente que se deve recorrer. Os processos adotados pelos curandeiros convergem todos para a autossugestão, isto é, estes processos, cenas, têm por fim provocar no doente a autossugestão da cura, quaisquer que sejam, como palavras, feitiços, gestos, etc. Contrariamente ao que se pensa, os males físicos são geralmente muito mais fáceis de curar-se do que os sofrimentos morais. A convicção tanto é necessária ao sugestionador como ao sugestionado, e esta convicção é esta fé que lhe permite obter resultados lá onde todos os meios falharam.